discípulos estão ali no começo da igreja primitiva, fazendo a obra que eles estavam se dedicando à oração e à palavra. E havia um contrito entre as viúvas hebraicas e as gregas, porque uma ganhava mais alimento e as outras ganhavam menos. A gente vai perceber que os apóstolos se reuniram e disseram assim, ó, separa para nós 7 varões para diácono, mas eles têm que ser de boa reputação, cheia do Espírito Santo e com sabedoria. Aí alguém me pergunta assim, é possível, irmão Adriano, alguém ser espiritual e não ter uma boa reputação? Sim, é possível. É possível, irmão Adriano, alguém ter sabedoria, mas não ter caráter e não ser espiritual? Sim, é possível. Eu vou explicar para vocês de uma forma bem fácil e simples. Imagina você, uma pessoa do interior que quer que a filha case virgem. Mas ele é uma pessoa honesta, os vizinhos têm uma boa reputação dele na volta, porque ele é uma pessoa que tem palavra, ele é uma pessoa honesta, paga as suas contas em dia, ele quer que a sua filha namore um rapaz trabalhador e que a sua filha case virgem de véu e grinalda, mas ele não é uma pessoa que ora, ele não é uma pessoa que se consagra, ele nem faz parte de alguma igreja, mas ele é uma pessoa honesta, de boa reputação. E uma pessoa pode não ter caráter e não ser espiritual, mas ter sabedoria? Pode. Imagina você que um engenheiro industrial, ele demora 5 anos fazendo uma faculdade, 2 anos fazendo estágio, e depois ele vai colocar em prática aquilo que ele aprendeu para desenvolver, tirando do papel e colocando em prática. Mas ele é uma pessoa que não tem caráter, não é espiritual. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Quando a Bíblia fala assim, ó, de boa reputação, vírgula, cheio do Espírito Santo e sabedoria, ela está dando 3 fatores. O fato de ali ter vírgula significa que a boa reputação não faz parte de ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo também não faz parte de ter sabedoria. Porque agora vamos enfatizar de uma forma mais dinâmica e fácil da pessoa aprender. Vamos imaginar aqueles irmãozinhos antigos que não tinham teologia, não estudavam cristologia, apologia, não estudavam homilética, hermenêutica, eles não tinham estudo teológico, mas quando eles abriam a boca, eles eram cheios do poder de Deus. Eles te revelavam a tua vida no passado, no presente e no futuro. Eles eram cheios do Espírito Santo, mas não tinham sabedoria, mas tinham caráter e eram cheios do Espírito Santo. Agora vamos para um outro tema muito importante. Uma pessoa espiritual, mas não tem caráter. É possível, irmão Adriano? É possível. Deus tem me mostrado isso e tem me alertado para me alertar a igreja, porque são muitas pessoas que têm caído nesse laço de acreditar que pessoas espirituais são pessoas que têm caráter, que têm boa reputação, quando na verdade, se a gente olhar um ser na terra que ora, jejua, busca e tem dons espirituais, Deus tem usado ele. Então você vai lá e conta um segredo para aquela pessoa e pede para ela: por favor, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, se tu contar isso para alguém, eu tô lascado. Ninguém pode saber disso, irmão. Eu tenho olhado a forma que Deus te usa. Eu sei que o irmão é um irmão de oração, de jejum, e esse dom que o irmão tem de revelação, o dom de profecia, o dom da ciência, o dom da sabedoria, o dom da cura. Então, irmão, por favor, conte para 3 irmãos que são usados por Deus, que são pessoas de oração, e você vai ter certeza do que eu tô te falando. Cada homem cheio do poder de Deus, a mulher cheia do poder de Deus, que são espiritual, que são de oração, você vai ver que 70% você vai se lascar por ter confiado. Mas por que, irmão? Se ele é um ser espiritual, então eu vou te mostrar como um ser espiritual. Você quer um ser espiritual, então, que de boa reputação, é aquela pessoa que tem caráter, é espiritual. Então eu vou lhe mostrar, se nós na terra
somos de oração, somos pessoas de bom caráter e cheios de sabedoria, como os discípulos haviam escolhido esses 7 moços com boa reputação, cheios do Espírito Santo e com sabedoria, eles escolheram na direção de Deus. Porque não bastava ser só cheio do Espírito Santo, eles tinham que ter sabedoria. E não adiantava só ser cheio do Espírito Santo e ter uma sabedoria fora do normal, eles tinham que ter boa reputação também. E a boa reputação era olhando para a família deles. Aí tu vai saber que o camarada é de boa reputação, olhando para a vizinhança, as pessoas que estão ao redor dele. Então tu vai saber. Agora vamos pegar um ser espiritual. Imagina eu que um ser que mora no céu, ele é muito mais espiritual, porque ele já está no sentido espiritual, porque está morando no céu, está morando na glória. Então esse literalmente é um ser espiritual. Se no céu um ser espiritual pode não ter caráter, imagina na terra. Como assim, André? Tá louco? Eu vou lhe mostrar. O Satanás, o demônio, o Lúcifer, ele morava no céu. Ele tinha uma hierarquia alta no céu. Ele tinha um comando de Deus para cuidar de tarefas no céu. O Lúcifer era um ser espiritual. Só que a inveja e a ganância e o desejo de tomar o trono de Deus foi maior. Ele se tornou um mentiroso e por ele ser um ser persuasivo e ter o dom de convencer os outros seres a ser a favor dele, de fazer aquela barbaridade com o Senhor, que ele se lascou em tentar fazer isso, perdeu o espaço dele no céu, ele foi lançado para a terra, um ser espiritual. Ele foi lançado para a terra como um raio de fogo. E para você ter ideia como ele é tão larápio, que ele convenceu 1/3 parte do céu aí com ele. Então 1/3 parte de seres espirituais, por não ter caráter, foram expulsos do céu. Aí você imagina na terra, um ser espiritual sem caráter vai perder a salvação. Por isso que muitos naquele dia, em Apocalipse, vão chegar no Senhor e dizer: Senhor, o Senhor sabe a forma que eu pregava a tua palavra. Eu pregava a tua palavra como ela é. Eu tinha o maior amor por fazer teologia. O Senhor sabe que eu tinha o dom da revelação. Eu me entregava, eu entregava a revelação, eu orava, eu expulsava o demônio, eu orava pelos enfermos, Senhor. Eu fazia a tua obra, mas por tu não ter caráter e ser uma pessoa que fazia mal para os outros, prejudicava os outros, o que Deus vai fazer? Ele vai olhar para ti: apartai-vos de mim, pois não vos conheço, e para o fogo eterno. É assim, então vocês vão perceber que uma pessoa com caráter, ela pode ter caráter e nem ser da igreja. Uma pessoa espiritual, ela pode não ter caráter, como uma pessoa espiritual pode não ter sabedoria. O bom seria que nós entrássemos dentro da dinâmica a qual diz em Atos, capítulo 6, que a pessoa tem que ter boa reputação, ela tem que ser espiritual e tem que ter sabedoria. Porque se tu for espiritual, tem momentos na tua vida que tu ora, jejua, se consagra e busca Deus. Mas se tu não fizer a leitura da palavra, se tu não conhecer a palavra, a Bíblia vai dizer no Velho Testamento que o meu povo peca por falta de conhecimento. Ou seja, uma pessoa espiritual, ela não deixa de ser de Deus por não ter sabedoria. Ela continua sendo um ser de Deus, mas se ela não tiver sabedoria, ali adiante ela vai cair. Por quê? Porque ela não tem conhecimento e ela vai cair. Por quê? Porque o inimigo, ele é astuto, ele vem desenhando uma estratégia, usando pessoas de dentro da igreja para derrubar teu ministério, derrubar a tua vida, arrancar aquilo que lhe foi dado. Mas se você tiver sabedoria e ser espiritual e ter boa reputação, Deus vai lhe permitir ser usado por ele, e as pessoas que tentar te acusar não vão ter o que te acusar, porque por mais que tu seja usado por Deus, tu tem boa reputação, porque não tem o que falar de ti. E se tu tiver sabedoria, tu vai ter sabedoria diante da palavra para se defender daquilo que te acusarem, porque não vão ter do que te acusar, porque tu vai ter autonomia de se defender diante da palavra, porque o nosso juízo
é Deus, e o nosso advogado é Jesus Cristo, e o nosso Consolador é o Espírito Santo. É Ele que induz o homem ao arrependimento. Essas são as minhas palavras em nome de Jesus. Amém.